Muito bem, meus amores. Nessa aula a gente vai falar sobre clareza e propósito. Eu sempre falo aqui para vocês, eu sempre vou repetir. A clareza, ele é o ponto principal para você sair dessa angústia que você tá e você realmente criar a vida que você deseja ter. Porém, a clareza, ela não é algo que ela cai no seu colo. A clareza, ela vem do movimento. A clareza vem da sua decisão de sair da vida que você está hoje, de sair dos resultados ruins que você tem hoje, para você criar resultados desejáveis. A clareza é algo que realmente a gente precisa dar tempo ao tempo. A gente toma uma decisão de organizar a vida e a gente começa a ter consciência dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Então, o primeiro passo é você olhar para a sua vida como um todo. Olhar para a sua vida e verificar se a vida que você está vivendo, ela vem do seu desejo, ela vem das suas vontades, ou simplesmente você está vivendo uma vida que foi criada através das circunstâncias. Então, às vezes, você está num emprego que você não quer porque você não teve uma outra opção. Você precisa pagar as contas e você entra nesse emprego. Às vezes você é dona de casa porque às vezes você falou assim: ah, eu não consigo empreender, eu não quero trabalhar fora, então eu fico aqui sendo dona de casa, mas isso não me preenche. Eu quero algo a mais para minha vida, mas eu não consigo dar um passo. Às vezes você está num relacionamento da maneira que você não quer, você é tratada como você não quer, e você vai levando e vai empurrando com a barriga. Então, o primeiro passo é você olhar para a sua vida em todas as áreas e você fazer uma reflexão consciente do que você está vivendo. Então, é muito importante que isso esteja registrado, papel e caneta na mão, para você registrar todas as áreas da sua vida. Isso a gente já tem lá no Manual da Produtividade, então provavelmente vocês já fizeram esse exercício. Porém, quando eu falo para vocês que a clareza não é algo que chega no seu colo, a gente precisa sempre revisar porque novos pensamentos, novas ideias, elas vão aparecer quando a gente está em movimento. Então é você pegar agora e refletir sobre as áreas da sua vida. Onde você mora, as coisas que você tem, a rotina que você tem, tudo o que você vive hoje. Foi levado pelo seu desejo, você quis isso conscientemente, você criou isso? Ou você está vivendo isso por conta das circunstâncias da sua vida? Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai começar a evoluir o nosso pensamento para entender o que realmente a gente deseja para a nossa vida. E não existe uma maneira certa ou uma maneira errada de fazer isso. É realmente você começar a tomar conscientemente, aquilo que você realmente sabe que você está incluindo na sua mente, da vida que você vive, tá? Então, a partir do momento que você acorda, você já tem uma rotina. Se a maior parte do seu tempo você passa com distrações, você conscientemente entende que você está deixando a sua vida ser levada pelas circunstâncias. Você não está criando essa vida do jeito que você quer. Então, quando a gente fala de clareza, é você realmente começar a entender o que faz o seu coração vibrar, o que realmente vai fazer com que você sinta prazer em viver. Tá? Isso não está relacionado somente a dinheiro. É óbvio que nós precisamos de condições financeiras boas para a gente conseguir viver a vida que a gente sempre deseja, tá? É óbvio que a gente vai precisar de condições financeiras, a gente vai precisar de riqueza material para que a gente consiga viver uma vida plena em todas as áreas. E isso a gente vai estudar logo adiante lá no Mentalidade Próspera. Mas quando eu falo de clareza, esse é o primeiro ponto para você conseguir ter a riqueza. Por quê? A clareza é você realmente pensar na vida que você deseja ter em todas as áreas, num cenário onde não existe limitação. Então você pode falar assim, Dani, eu gostaria de morar lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de viver lá. Eu tenho um sonho desde criança de viver nos Estados Unidos, numa casa perto da neve. Enfim, você tem um cenário que você sempre pensou nele quando você era criança, era um desejo muito profundo. E ao longo do tempo foram acontecendo coisas na sua vida, foram sendo criadas realidades que te afastaram desse sonho. Mas se eu perguntasse para você agora, olha, esquece dinheiro, esquece limitação de tempo, esquece qualquer coisa. Se você fosse escolher uma vida para você hoje, como seria essa vida? A gente precisa partir desse princípio, porque a gente não sabe como criar essa realidade, porque a gente não tem conhecimento necessário. Mas a partir do momento que a gente traça um objetivo, as coisas elas começam a acontecer para atingir esse objetivo. Então, eu vou dar um exemplo de novo da minha vida. Eu sempre desejei morar numa casa de alto padrão.
Alguns anos atrás, isso era impossível para mim. Se fosse falar, Dani, como que você queria morar? Eu ia falar que eu queria morar numa casa normal, porque era a minha condição que permitia isso. Mas quando eu esqueci a minha condição atual e eu comecei a colocar na minha mente aquilo que eu realmente queria, esquecendo a minha condição atual, as coisas elas foram se reorganizando e a minha condição financeira me propôs a morar em uma casa de alto padrão. Entende? Então a gente precisa sempre definir o nosso pensamento, estou dizendo pensamento, antes das coisas serem criadas materialmente, a gente precisa criá-las no nosso pensamento. E no seu pensamento, no meu pensamento, não existe limitação de dinheiro, não existe limitação de tempo. No seu pensamento, você pode criar aquilo que você quiser. Então, esse é o momento de você parar de ter medo e começar a criar a vida dos seus sonhos no seu pensamento. E é muito bom que a gente escreva isso, quando eu falo para vocês escreverem isso, porque quando a gente está escrevendo, a gente está organizando os nossos pensamentos. E não tenha medo de daqui um mês, daqui 5 meses, você mudar de ideia em relação ao que você escreveu hoje. Não tem problema nenhum, tá? Isso é evolução. Tem coisas que você quer hoje que, com o passar do tempo, você vai falar, não faz mais sentido para mim. E tá tudo certo. O importante é você sempre definir para sua mente um alvo, porque a sua mente ela vai atingir esse alvo. Um pensamento concentrado, ele cria a nossa realidade. Se você tem um pensamento e você realmente coloca sentimento nesse pensamento, ele vai criar a sua realidade, ele vai se materializar. Então a gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos, a gente precisa realmente ter muito claro aquilo que a gente quer viver. Porque a gente sempre fica na dúvida, a dúvida ela gera medo, a dúvida gera ansiedade, a dúvida ela gera pensamentos com ruídos e isso nunca vai fazer com que você realmente saiba aquilo que você quer. Então, é você tirar a dúvida e concentrar os seus pensamentos no que você quer, escrevendo, sempre se voltando para aquilo. E tem um ponto muito importante, eu vou colocar aqui de novo como exemplo da minha vida, que foi o carro que a gente comprou. Tá? Eu sempre tive um sonho de ter um Jeep, sempre tive um sonho de ter um Jeep. A gente bateu o carro, até contei para vocês no Manual da Produtividade sobre o carro. A gente bateu o carro o ano passado e a gente conseguiu pegar um Jeep de um tio do meu marido. A gente entrou naquele Jeep, a gente ficou 4 meses com ele e aí a gente precisava pegar um carro pra gente. E eu queria muito um Jeep branco, muito um Jeep branco. A gente deu entrada no Jeep branco e não foi aprovado o meu nome. E meu marido falou assim, Dani, vamos pegar um carro mais barato, vamos fazer, né, tal coisa. Eu falei, tudo bem. Só que na minha mente, eu falei, eu não quero outro carro, eu quero o Jeep branco. E eu não fiquei desesperada, eu não fiquei ansiosa, eu simplesmente coloquei na minha mente aquilo que eu queria, com a certeza de que um dia eu teria aquele Jeep branco. Podia não ser naquele momento, mas eu teria o Jeep branco. Então, a tranquilidade de você criar a vida que você quer com tranquilidade, entendendo que não existe limitação e que Deus, acima de tudo, ele sabe como criar os caminhos, é o que a gente precisa fazer. Essa tranquilidade, ela é necessária, essa paz e essa gratidão por você conseguir conceber isso na sua mente é necessário. Então eu pensei no Jeep, eu mentalizei o Jeep, eu coloquei nas mãos de Deus. E aí passou algumas semanas, eles ligaram falando que meu cadastro foi aprovado e eu consegui o Jeep. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. É essa clareza que eu preciso que vocês tenham na vida de vocês, de realmente colocar no papel e mentalizar todos os dias e criar na mente de vocês aquilo que vocês realmente querem viver, ser e ter em todas as áreas da vida de vocês. E também tem uma outra dúvida que vocês sempre falam para mim, que é a respeito do propósito. Dani, qual que é o meu propósito? Como que eu vou saber o meu propósito? A gente precisa ter em mente uma coisa. O seu maior propósito nessa vida é viver tudo aquilo que você pode viver, é passar todas as experiências que você é capaz de passar para a sua evolução. Então, o nosso grande propósito que a gente precisa buscar todos os dias é viver bem, é viver em paz, é viver feliz. É isso que Deus quer pra gente, que a gente viva bem, que a gente consiga usufruir de tudo aquilo que ele deixou. E se a maior parte dos nossos pensamentos, a gente tem ansiedade, a gente tem preocupação, a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente tem aquele sentimento de ingratidão, a gente sempre vai viver de uma maneira que a gente não quer.
tá? Então, o sentimento de gratidão, ele precisa fazer parte da nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue ser grato pelo que a gente tem. Então, a gente precisa treinar isso. A gente precisa treinar, a gente precisa realmente sair do piloto automático. Esse projeto foi feito para isso, Toma Conta da Sua Vida foi feito para isso, para você realmente sair do piloto automático e ao invés de você ficar passando o seu tempo num celular, você realmente passar o seu tempo usufruindo daquilo que Deus te deu, da sua família, das coisas que você tem, criando na sua mente um cenário onde você viva bem, feliz, em paz. Isso para todas as áreas. Então é muito trabalho ser feito. A gente conseguir controlar a nossa mente, aqueles pensamentos que vêm por enxurradas de informações, é muito difícil. Então, isso é um treino que a gente realmente precisa conseguir organizar a nossa rotina para que a gente tenha tempo hábil para fazer uma leitura, para fazer um devocional, para ler a Bíblia, para fazer uma oração, para pedir para Deus aquilo que a gente quer, para agradecer. Então, a rotina ela é muito importante para você conseguir ter essa clareza e conseguir realmente entender o seu propósito. Seu propósito é viver bem, seu propósito é servir as pessoas, seu propósito é fazer aquilo que você pode para melhorar a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Eu quero que você assista essa aula e depois coloca para mim quais foram as suas dúvidas, quais foram as suas dificuldades de entender isso. E eu quero saber também como que está a sua rotina. Você tem organizado a sua rotina para você ter esse tempo hábil para você se dedicar à sua evolução?